Pai, obrigado, Deus, por essa manhã. Obrigado por esse tempo. Obrigado por essa igreja. Obrigado pela tua liberdade que o Senhor nos dá em Cristo Jesus. Peço, Senhor, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos oriente na tua palavra, naquilo que o Senhor tem para cada um de nós, de acordo com a necessidade, de acordo com aquilo que nós estamos a viver, em diferentes situações, Senhor. Mas usa-nos, ó Deus, para a tua glória, para a tua honra. Que o Senhor Jesus possa ser exaltado mais uma vez nessa manhã, como em todas as igrejas que estão se reunindo no dia de hoje para bendizer o teu nome, Senhor. E é claro que a gente não ora no nosso nome, nós oramos no nome santo de Jesus. Amém? É isso. Irmãos, olha, esse tema não é fácil, né? O amor da igreja uns pelos outros, né? Até mesmo definir um pouco o que é amor já é difícil, né? Parece que é fácil, né? A gente pensar em amar e amor é uma palavra simples, mas na verdade não é. O amor é muito complicado, não é? Esse versículo famoso que nós temos nas Escrituras de João, capítulo 3, versículo 16, todos nós sabemos, não é? Ali mesmo já foi questionado algumas vezes, né? Se Deus é amor, e nós usamos, né, que Ele amou o mundo inteiro e entregou o Filho dele para uma morte cruel, né? A expressão do amor, então, tem a ver com dor, tem a ver com afastamento temporário de Jesus do céu. Então, assim, amar não é algo simples. Mas eu queria que nós meditássemos um pouco no tema, no texto da primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, do versículo 22 até o 25, tá bem? E a gente pode perceber um pouco mais das instruções do apóstolo para a nossa vida, né? Às vezes eu me pergunto por que nós precisamos sempre estarmos ouvindo a Bíblia, da palavra de Deus, e muitas das vezes o mesmo assunto, né? Que nós somos pessoas, como o João estava a dizer aqui, só lembrava do boliche, né? Nós nos esquecemos muito fácil daquilo que Deus nos instrui. Então, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22 ao 25. Vou ler assim, eu estou lendo aqui, acho que na NVI. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Com esse texto, irmão, você sabe que essas cartas de Pedro é muito interessante. Ela foi adressada para os irmãos que estavam a viver simplificando na Turquia nos nossos dias, crentes que fugiram de Jerusalém por causa da perseguição, gentios que haviam se convertido na Ásia Menor. Então Pedro escreve para essas pessoas de como se alegrarem, de como terem felicidade, numa perspectiva cristã de alegria e felicidade, é em meio à tribulação, é em meio ao sofrimento, tá bem? E ele dá vários exemplos que nós temos motivos o suficiente para nós celebrarmos a Deus e sermos felizes mediante aos desafios, mediante a oposição do mundo, mediante as trevas. Então Pedro, essa é a motivação de Pedro escrever essa carta. E como a gente sabe que nós, homens, e principalmente os apóstolos que foram inspirados para escrever, então é Deus que estava escrevendo através deles, esta razão, porque Deus queria que nós tivéssemos conscientes, nós percebermos que as coisas nem sempre seriam fáceis para cada um de nós. Porém, dentro dessa carta também tem esses momentos que Pedro ele sai um pouco da questão do sofrimento, da dificuldade, nós nos agarrarmos ao Senhor nesses momentos e sermos felizes. Veio aqui agora a memória, né? A carta de Paulo aos Tessalonicenses, que diz que eles receberam o Evangelho lá no capítulo 1, e debaixo de muita tribulação e dificuldade, mas com muito gozo e alegria. É interessante. Então, aqueles irmãos lá da Tessalônica, eles, aliás,
pré-irmãos, antes de se converter, recebem o evangelho, se convertem em meio a muita dificuldade, mas tinham alegria. Então, essa é a ideia de Pedro escrever para esses irmãos, porque as notícias chegando, nós estamos sofrendo muito, perderam suas casas, perderam suas famílias, estão sendo perseguidos pelos romanos, estão sendo perseguidos pelos judeus, então há muito sofrimento. Então Pedro, ele, inspirado por Deus, escreve para essa igreja. Porém, como eu disse, nesse capítulo 1 mesmo, no versículo 22, já no primeiro capítulo, ele começa a falar do amor, né? De como que se vive em comunidade, de como que se faz parte da igreja. E ele então traz esse desafio para a igreja aqui. Por isso que eu digo que falar desses temas é difícil, porque amar uns aos outros... Aliás, nós temos a habilidade de ferirmos muito mais aqueles que nós amamos mais. Tá bem? Quem é casado talvez vai passar aí agora alguma coisa pela tua cabeça. É muito mais fácil você ferir alguém que você ama do que aquele que você não ama, não é? A gente já tolera tanta coisa do lado de fora de casa, não é verdade? Mas se acontece alguma coisa dentro de casa, pois, pronto, Deus já falou o teu coração aí, não é? A gente tem essa habilidade, não é? Então, na comunidade cristã, muitas das vezes também não é diferente. Então, Pedro dá esses momentos de encorajamento para a igreja, com relação também como que a igreja deve amar uns aos outros. E aqui nós vamos olhar um pouco por que isso funciona, como é que isso funciona, o que tem isso a ver com a tua vida. Uma das coisas que eu e você não podemos esquecer nunca, tudo que nós queremos para a nossa vida, tudo que aquilo que a gente quer realizar na nossa vida tem a ver conforme nós andamos com a palavra de Deus. Tá bem? Até mesmo o fato de você amamentar o teu filho, ou de você ir às compras, tudo isso, o sucesso está a ver com o seu relacionamento com a palavra do Senhor. Mas no versículo 22, já logo responde a primeira razão por que os cristãos devem amar uns aos outros. Por que eu tenho que te amar? Qual é a razão para isso tudo? Por que eu devo então amar esse irmão que me aborrece? Né? Olha, lá em casa a gente criou uma palavra, eu não sei se alguns irmãos aqui que são mais conhecidos, não sabem que a minha esposa é canadiana, né? Na verdade, lá em casa é uma confusão de línguas. Não é uma Babel, graças a Deus. Né? Mas a minha mulher, quando a conheci, é canadiana e trabalhava na Sérvia, fala sérvio. Eu morei muitos anos no Irão e falo o farsi. Então lá em casa tem farsi, inglês, português brasileiro, português de Portugal. Né? É mesmo algo interessante. Tá bem? Então nós criamos naquela altura, nós percebemos que no casamento, a opção de amar, ela é inegociável. Tá bem? Nós não podemos abrir mão disso, temos que amar. Agora, gostar é outra coisa, tá vendo? Não é verdade? Olha, tá vendo? Tem gente que está feliz com isso. Mas é verdade. Então nós criamos essa palavra loik, que de vez em quando a gente... Loik no inglês é o amar e gostar, tá bem? Juntos. Tá? Mas tem dia que é só like, tem dia que é só love. Mas isso é uma realidade. Mas a opção de amar, ela é inegociável. Nem sempre você está disposto a estar contente com tudo que o irmão do teu lado vai fazer. Só para te dar um alívio nesse início aqui, tá bem? Mas por que então que a gente tem que amar uns aos outros, né? A primeira razão já está no versículo 22, como nós lemos lá. Agora que vocês foram purificados. Agora que vocês purificaram as vossas vidas. A primeira razão que eu e você não podemos discutir com Deus se eu devo ou não amar A ou B ou C, é que eu e vocês fomos purificados. Lembra que eu disse aqui no início que quando eu estava ali, olhava para vocês louvando ao Senhor, o que eu disse? Que vocês estavam muito beautiful, né? Vamos gastar aqui. Estavam muito lindos, muito bonitos, mas lembra também que eu disse que isso não era a beleza que vinha de vocês, mas é a beleza que estava dentro de vocês. Porque nós fomos purificados pelo Senhor Jesus. Então, os tempos antigos, eles tinham sempre essa necessidade tremenda de beberem águas puras, não é verdade? Se você teve a oportunidade de ir mais para o Médio Oriente, para a Ásia, você vai ver lá os arqueodutos romanos. Aliás, até aqui em Portugal também há muitos, não é? Aqui em Vila do Conde há um, não é isso? E os arqueodutos, porque a necessidade de tomar e beber água pura para serem sempre purificados, né? Hoje em dia não, hoje aqui em Portugal, graças a Deus, você abre ali
a torneira pode beber água, porque é água pura, mas tu não vais à casa de banho beber água de casa de banho, não é verdade? Porque não é impuro. Então a primeira razão na qual nós fomos purificados, aliás, que nós temos que amar porque nós somos purificados. Sabe, aquela pessoa que passa por você muitas das vezes e diz: você é diferente. Já aconteceu isso contigo? Andando na rua, mesmo um dia terrível, um dia que você está mal, as coisas não estão correndo muito bem. Eu estou fazendo uma formação, estou estudando mediação familiar, né? Instituto Português de Mediadores Familiares. E na minha classe só tem 2 cristãos, eu e um senhor psicólogo chamado Joaquim. Mas é impressionante como nós vemos a diferença. A maioria dos alunos são advogados, psicólogos, assistentes sociais. Temos aulas com juízes. E quando nós temos as nossas discussões de pequenos grupos, e aquilo acontece entre eu ou uma colega, e os assuntos começam a ser tratados com relação à mediação, divórcio, quem é que fica com o pai, quem é que fica com a mãe, quais os passos a serem tomados, né? E sempre, irmãos, até o momento, 100% das minhas conversas com os meus colegas, eles perguntam: por que vocês falam de uma forma diferente? Por que você transparece algo diferente que eu não consigo transparecer da mesma maneira? Porque, como Pedro diz aqui, porque nós fomos purificados. E é por isso que nós podemos amar. E é por isso que nós devemos amar. Nós, como igreja, irmão, essa igreja só vai poder ser igreja quando ela amar um ao outro. Ou uns aos outros. A primeira razão, então, é esta: a purificação das nossas almas. Você era como um terreno baldio, irmãos. Era um terreno impuro, era um terreno sujo, que não podia se plantar nada, que nada que plantava ali prestava. Mas chegou então a palavra de Deus e nos purificou. E porque nós fomos purificados, é por isso que nós sentamos e louvamos com tanta beleza. Essa purificação, ela faz a gente glorificar o Senhor de uma maneira genuína. Não é? Na vida cristã você tem altos e baixos, você tem suas frustrações, você tem as suas dificuldades, mas se você verdadeiramente conhece a Deus, a santidade, a purificação dele na tua vida, ela traz uma vida linear. Você pode ter momentos de Elias de querer ir para o deserto e começar a andar e pedir a morte. Mas dentro de Elias havia uma chamada, o Espírito de Deus habitava na vida dele naquela altura como profeta. Ele tinha sim mesmo na dificuldade algo linear, a purificação que vinha de Deus. Eu quero te encorajar com isso, meu querido, porque isso tem a ver também com os seus desafios da tua vida. Se você está na fase da vida do início da faculdade, não é? No início da conquista, porque dos 20 aos 30, aliás, vou aumentar aqui, dos 20 aos 40 é a fase da vida da conquista, não é verdade? Tu vai atrás dos teus estudos, da tua carreira, o que tu queres ser para a tua vida, tem força física, só não tem dinheiro ainda. Não é? Alguns, tem uns que não. Mas é a fase da conquista. Mas para você conquistar mesmo, tens que ser uma pessoa purificada pelo Evangelho. E depois tem a fase dos 40 e 50. Estou aqui para fazer as contas, eu já passei, se eu entrei, se eu saí. Eu sei onde eu estou, mas não vou contar para vocês. E já é a fase de você deixar o seu legado. Você já conquistou o que você conquistar, agora você quer ensinar a outros. Você quer dar direção para outros. Os 60 para cima eu não vou falar, tá bem, irmãos? Os 75 para cima a Bíblia já fala. Mas nós fomos purificados. É por isso que eu e você, nessa manhã, quero te relembrar. Você não tem a opção. Eu não gosto desse irmão, não gosto dessa irmã, a situação, as atitudes. Você pode não gostar, mas você tem que amar aquela pessoa. E Jesus disse que não existe amor maior do que dar a sua própria vida pela vida do outro. Eu não gosto. Esse rapaz aqui, esse senhor que está escrevendo essa carta, é aquele que teve problemas seríssimos com o apóstolo Paulo, momentos de desgosto, de não querer estarem juntos. É esse mesmo Senhor que falou, não te nego, e de repente ele nega, não é? Mas é o mesmo Senhor também que termina a sua vida sendo sacrificado, morto, de uma forma que ele diz, aliás, segundo a tradição, tá vendo?
que eu não sou digno de morrer como meu Deus. É um homem que aprendeu a amar, e principalmente a amar o seu Deus, porque ele foi purificado pela palavra do Senhor. Então essa é a primeira razão que eu e você temos que, como cristãos, amar uns aos outros. A segunda razão, por que eu tenho que amar, por que eu tenho que ser essa pessoa que ama ao meu próximo. Está aí já logo na segunda parte do versículo 22. Agora que vocês foram purificados, as suas vidas, pela obediência à verdade. A segunda razão, porque nós temos como igreja, ser uma igreja que ama, porque nós fomos obedientes à palavra de Deus. A purificação ela só vem mediante a obediência. Agora vocês foram purificados, as suas vidas, por quê? Pela obediência. Você sabe que você está sentado aqui agora, irmão? Sabe? Qual é a razão que você foi purificado? Porque você ouviu o Evangelho, creu e obedeceu. Se você obedecer ao Evangelho, se o Evangelho de Cristo Jesus é o centro da sua vida, isso quer dizer que pela graça divina, em algum momento o Evangelho chegou até você e você obedeceu. Então a razão por que eu e você amamos e fazemos parte de uma igreja que louva, que glorifica, que planta outras igrejas, que pensa em missões, que olha para a necessidade dos outros, porque nós somos obedientes à palavra de Deus. Porque nós obedecemos aquilo que Deus nos mandou. Porque nós, como lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, diz assim, olha, Samuel, porém, respondeu ao povo, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos, em sacrifício, em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. Já lá no Antigo Testamento, não adianta, irmãos, nós fazemos parte de uma comunidade que eu olho para aquele irmão, eu quero o mal daquele irmão, que eu olho para aquele necessitado, eu não quero ajudar aquele necessitado, porque o Evangelho diz o contrário. Nós não precisamos vir à igreja todos os domingos, porque se nós não somos aqueles que obedecemos, Deus não está a receber nosso louvor. Mas nós somos purificados, porque nós obedecemos. Eu lembro, irmãos, você lembra do dia da conversão, do dia da tua conversão? Lembra-se do dia que o Senhor chegou na tua vida, que o Espírito de Deus foi lá, que você achou que era você, mas não era, é Deus. Deus entrou no teu coração. Pode ser que já fez curso de casamento, né? Eu detesto para curso de casamento, eu sei que é bom. Quando você senta lá e ele fala coisas que você já começa a ter vergonha, não é? E uma das coisas que eles nos desafiam é o seguinte, está nervoso? Vai insatisfeito, tira 10 minutos para você, deixa ali a tua mulher, ou a mulher deixa o teu marido, vai lá fora, respira, faz uma caminhada, depois volta para casa, não é? E aí você gosta novamente. Mas é a obediência ao Senhor Jesus em primeiro lugar, porque o próprio Deus, como disse aqui Samuel, é o próprio Deus, irmãos, Ele quer a tua obediência. Muitos de nós temos uma vida, em áreas da nossa vida infrutífera, porque naquela área ainda a gente desobedece, não é? Naquela área ainda a gente é imaturo, né? E toda vez que eu penso em maturidade, eu sempre vou lá, a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 7, vocês têm todos os dons espirituais, não falta nenhum dom para essa igreja. Capítulo 3, versículo 1, olha, eu queria falar com vocês coisas espirituais, mas eu não consigo, porque vocês ainda agem como carnais. Eu queria dar comida sólida, mas eu não posso, porque vocês são crianças, eu tenho que te amamentar com leite. Está sabendo? Então o que Deus quer de nós é que nós sejamos homens e mulheres, uma igreja que ame um ao outro, uma igreja que é purificada pela santidade de Jesus, mas ao mesmo tempo essa igreja foi purificada porque ela ouviu do Evangelho e obedeceu do Evangelho. E que Evangelho é esse? Aquele Evangelho que apontou para você e te disse que você não é nada. Está fadado ao fracasso, à condenação eterna. Mas é o mesmo Evangelho que te disse, se tu creres, verás a glória de Deus. Eu vi e vejo. Sabe? Lembra de Moisés, quando posso ver a tua glória? Deus falou, nenhum homem pode me ver, mas hoje eu vejo a glória de Deus em Cristo Jesus. E isso só foi possível porque eu fui purificado. E depois eu acho interessante que depois que eu morei no Irão, alguns aqui que não sabem, eu me lembro que eu conheci um senhor na rua, um jovem, aos seus 40 e poucos anos, e ele disse, nós conhecemos ele por um acaso, e ele disse para nós, no Irão ainda, o iraniano, a dizer
que teve um sonho com Cristo Jesus, ouviu do Evangelho, se entregou a Jesus mediante o sonho, ou seja, foi purificado mediante a obediência no sonho, e depois no dia seguinte saiu à rua à procura de outros que tiveram a mesma experiência que ele. Ele achou, ele encontrou outros. Então, na verdade, o que nós somos aqui é uma comunidade de pessoas que foram limpas, regeneradas, salvas, transformadas, mediante a obediência para amar uns aos outros. É isso que aconteceu com a tua vida, meu querido. A nossa beleza, como eu disse aqui, não está em nós, está naquele que nos chamou primeiro. Deus é impressionante, Ele não te pede coisas que Ele não te dá o exemplo, né? Ele não me pede coisas que Ele não mostrou primeiro. Pelo contrário, quando Ele me manda amar, Ele amou primeiro. Quando Ele vai ter com a formiga preguiçoso, não é? Vê lá como que ela trabalha todos os dias. Mas Ele também trabalhou, Ele fez o mundo o quê? Em 6 dias e no 7º. Deus trabalha, Deus constrói, Deus é criativo. E dentro de tudo isso que Deus é, Ele nos pede isso, a purificação da nossa vida. E pensa bem nisso, viu, irmãos? Há muita coisa hoje que é água suja, cuidado. Mas o Evangelho que purifica, como uma criança. Estou vendo ali, irmã, desde quando eu cheguei, estou a amamentar bebê. Eu tenho uma bebezinha em casa ainda, aliás, quase. Deixando de ser, quase 2 anos. Mas é impressionante como os bebês, naturalmente, instintivamente, vão até a mãe por causa do leite puro. É? Pedro vai mencionar aqui no capítulo 2, versículo 2, ele vai falar como a criança busca o leite puro. Busque-o também vocês como igreja, irmãos, o leite puro. E que leite puro é esse? É esse que traz o amor genuíno, que me purifica, que me transforma, que dá vontade de fazer as coisas quando eu não quero, que me dá vontade de ser santo quando a minha carne fala peca. Falo não, eu quero buscar um Deus vivo e verdadeiro porque Ele é santo. E mediante a obediência a Ele, eu também posso ser santo. Que igreja que vai ser parada pelo inferno, uma igreja que obedece, uma igreja que se purifica, muito difícil, não é verdade? Aliás, é impossível. A primeira lição para mim e para você: por que nós devemos amar uns aos outros? Lembre-se disso, porque você foi purificado pelo Evangelho de Jesus Cristo, mediante, então, a segunda razão, mediante a obediência. A purificação, ela é realizada mediante a obediência. Tá bem? Alguém estava aqui, o irmão Samuel, teve que ir a outra, tinha um outro compromisso, mas no louvor estavam aqui. E vocês viram, a última vez que eu estive aqui, eu estava ainda infectado com uma bactéria, né? Uma bactéria do Lyme, uma carraça, que me fez perder 12 quilos. Os exames saíram todos negativos, tá bem, irmãos? Já não há mais carraça. Graças a Deus. Amém. Pois, mas eu tive 21 dias tomando antibióticos. E aqueles antibióticos combateram aquela bactéria. E o meu organismo está purificado daquela bactéria. 21 dias. Agora até pensei aqui, 21 dias de jejum e oração de Daniel. O Evangelho é que te purifica. Tá bem, queridos? Não é o seu carro novo, não é a tua casa, não é os teus sonhos, mas o Evangelho te purifica mediante a obediência de Jesus Cristo. E se assim nós fizemos, como eu fui liberto dessa carraça, também o Senhor Jesus te liberta daquilo que for necessário mediante a obediência. E Deus está muito mais interessado na tua obediência do que nos teus sacrifícios. E qual é o resultado, então? Daqui a pouco já estou caminhando no final. Qual é o resultado desta purificação? O que acontece, então, quando eu sou purificado? O que acontece quando eu obedeci e recebi essa purificação? Vamos lá ver no versículo 23. Pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. O resultado, meu querido, como nós lemos,
Aliás, eu peço desculpas, que eu vi que eu me errei aqui, que eu me embaranei. Na verdade, é na sequência do versículo 22, na parte final. Visados pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero. Amém. Amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Então, por isso que eu vi que eu tinha aqui errado. Mas as 3 respostas estão nesse versículo. Nós somos purificados, nós somos obedientes ao Evangelho, e o resultado disso é que nós venhamos sinceramente a amar uns aos outros. E a pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: será que eu amo mesmo, tenho amado? Isso tem a ver com o meu chamado, isso tem a ver com o meu ministério, isso tem a ver com a minha empresa? Será que eu só amo quando eu vejo os resultados acontecer? Não. Você sabe se você é um crente em Jesus. Você sabe se você faz parte de uma igreja que ama a Cristo Jesus, quando você ama um ao outro sinceramente. Está aqui. Nós somos purificados pela obediência. Então, o resultado final, o objetivo final, visando ao amor fraternal e sincero. Então ele diz, amém. Isso está no imperativo. Sinceramente, uns aos outros, de todo o vosso coração. Queridos, está escrito por uma razão, tá bem? Está escrito porque existe um motivo. Pessoas que amam mais são pessoas mais contentes, menos doentes, mais saudáveis, mais felizes com a vida, dispostos a sair e fazer uma caminhada de 15, 20, 30 minutos. Amém. Amém. Aquele irmão que não tem coragem de sair da cama, não consegue se isolar, é porque está faltando um pouquinho desse amor fraternal. E muitas das vezes o resultado não vem porque está faltando a obediência ao Evangelho. Está faltando então, se não há obediência, falta o quê? A purificação. Tá bem? Mas deixa eu te falar uma coisa, todos nós estamos no mesmo caminho. Todos nós temos que lutar diariamente por isso. Já estou caminhando para a conclusão. Mas no capítulo 1, Pedro vai, no capítulo 2, versículo 1, Paulo fala assim para eles, continuando, ele fala, livre-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, e toda espécie de maledicência. Tá bem? Livra-se disso, irmão. Você já não faz parte desse mundo mais. Já acabou. Passado na tua vida. Lembra quando você era uma pessoa ruim, acordava, hoje eu vou fazer o mal. Lembra? Então, deixa essa porcaria para lá. Hoje você faz o bem. Você tem que acordar de manhã cedo e falar assim, olha, para quem que eu vou fazer o bem hoje? E se quiser ter mais galardão ainda, fala assim, hoje eu vou fazer o bem para aquele irmão que me irritou ontem. Deixa para trás toda a inveja. Nós somos tão invejosos, irmãos, e cuidado com os ladrões da alegria, tá bem, queridos? Sabe o que atrapalha o amor, às vezes? É a manifestação do amor dentro de uma igreja local. Tem ladrão de alegria. Não seja um ladrão de alegria. Eu não gosto de fazer isso, não, mas vou fazer hoje aqui, tá bem? O momento que está filmando vai ficar registrado. Fala comigo assim, ó. Eu não sou um ladrão da alegria. Vocês ficam muito quietinhos, até que é bom fazer isso, viu? O que isso quer dizer? Tem um rapaz, um empresário, o sonho dele era comprar o carro dos sonhos. E um dia ele teve condições de comprar o carro dos sonhos dele. Ele foi ao stand, pegou os 2 filhos, todo feliz, um dia ensolarado, sábado pela manhã, foi até a agência, olhou para o carro dos sonhos, olhou, filho, está vendo, papai sempre sonhou com esse carro, papai vai comprar. Compraram, pagaram, e ele foi conduzindo para casa, meu. Quem já teve uma sensação assim? Talvez ele não foi dos sonhos, mas já comprou seu carro. Não é? Vai para casa, aquele homem foi para casa todo contente. Quando ele chegou em casa, estacionou o carro, o vizinho chegou, uau! Que carro bonito, mano. Gostei. Meteu lá o rosto, olhou, uau. E o empresário todo contente, pois é, realizei o sonho. E esse vizinho disse para ele, só tem um problema nesse carro. Qual é? A cor dele. Quando você quiser vender esse carro, vai ser difícil. Aquele irmão esqueceu da alegria que ele estava do carro que ele comprou dos sonhos. E começou a pensar, ele mesmo, como é que eu vou vender esse carro depois? Olha que cor errada, fiz uma coisa errada. Tirou a alegria, não é? Então a gente não foi chamado para isso, meu querido. Pelo contrário, a Bíblia fala, encorajai-vos uns aos outros. Isso tem a ver tudo com o amor, tá bem? Isso tem tudo a ver com essa purificação diária do Evangelho dentro de nós.
Isso aqui não está falando para você ser perfeito, isso aqui está falando para eu e você lutarmos, porque quem é purificado no Evangelho, no sangue de Cristo Jesus, ele luta contra o mal. E ele vence, porque é muito maior que está comigo do que eu estar no mundo. Se eu fui purificado mediante a obediência, o resultado final tem que ser o amor. Existe algo, irmão, no coração do ímpio também. Está vendo o que está acontecendo no sul lá do Brasil? Tem muito ímpio lá que está trabalhando muito mais que crente, ajudando pessoas. Pessoas, a diferença é que eles não foram purificados. Muitos fazem aquilo pela satisfação, pela honra própria. Mas aqueles que foram purificados ajudam uns aos outros para a glória de Deus. Alguém perguntou onde é que estava Deus no meio daquela confusão toda lá no sul do Brasil? Só Deus está no coração e na vida de cada um daqueles voluntários. Deus está lá. Mas a nossa diferença é essa. Porque aquilo que nós fazemos, fazemos para a glória de Deus. E realmente terminando, eu prometo, no versículo 3 do capítulo 2, versículo 2. Agora me atrapalhei mesmo. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 3, Pedro fala assim: agora que provaram que o Senhor é bom, vale ou não a pena louvar e amar o Senhor Jesus? Vale a pena ou não obedecer ao Senhor Jesus? Porque Pedro está referindo aqui, provavelmente, do Salmo 34:8, provai e vede que o Senhor é bom. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, Deus é bom. Mas prove do Senhor, saboreie do Senhor. Sabe aquela feijoada transmontana? Deu até fome agora. Quem já provou? Foi e viu que é bom. Vinde e vede que o Senhor é bom. Deus é bom, eu provei. Eu tinha 20 anos de idade, já falei aqui, né? Quando o Evangelho me foi apresentado. E eu falei, eu quero. Quanto custa? É de graça. Quanto custa? É de graça. Então experimenta, toma, vinde e vede que o Senhor é bom. E Pedro fala, agora que vocês já experimentaram que o Senhor é bom. Glória a Deus. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos uma igreja que ame uns aos outros.